De volta, pessoal, para a questão 5 da prova da primeira fase da FUVEST 2020. Né? Como sempre, se inscreve aí no canal, clica no sininho para ver as notificações, para saber o que está rolando no canal. Vamos lá comigo, questão 5 da FUVEST 2020. Os próximos, turma, eu acho que eu não vou nem ficar parando aqui no meio para introduzir a questão. A gente vai direto para a resolução e já faz a resolução, tá certo? Vamos lá fazer a questão 5. Então, turma, vamos fazer comigo agora a questão 5, uma questão muito bacana da FUVEST, tá? Que trata, né, de você reconhecer como que nós representamos graficamente uma equação olhando para um gráfico, tá? É uma questão que mostra, né, o gráfico de 3 substâncias, limoneno, paracimeno e alfa-terpineno, e a quantidade dessas substâncias, né, em função do tempo. Então, repare comigo, olha, o tempo vai passando aqui, ó, e aqui você tem a quantidade. A gente olha para o limoneno, né, e vê que ele vai diminuindo com o tempo, olha. Sabe o que isso aqui conta para nós? Que o limoneno, ele é um reagente, tá certo? Ele é um reagente. Agora, dá uma olhada comigo o paracimeno. Veja que interessante. Ó. O paracimeno ele vai aumentando. Então, o paracimeno ele é um produto dessa reação. Eu vou deixar o alfa-terpineno um pouquinho de lado. Se a gente for olhar, tem uma coisa curiosa com o alfa-terpineno acontecendo. Ele é zero no começo, então esse fato de o alfa-terpineno ser zero no começo significa que ele não é um reagente, ele não está lá no começo, então ele não pode aparecer. Quando a gente representa uma reação, a gente representa assim, os reagentes antes e os produtos depois. Então nós não podemos ter este alfa-terpineno como um reagente, né, lá no comecinho da reação. Afinal de contas, né, ele está zero no começo, o valor dele aqui no começo é zero. Mas curiosamente ele aumenta e depois diminui. O que isso sugere? Parece que ele está sendo produzido e sendo transformado em outra coisa, porque o valor dele aumenta e depois vai diminuindo. Mas vamos olhar as alternativas, então, que nós temos. A gente sabe já que o limoneno tem que aparecer nos reagentes. Bom, isso a FUVEST não deu muita colher de chá. Em todas as situações, né, o limoneno aparece antes das setinhas, vocês estão vendo? Então, a gente não tem, né, como excluir nenhuma alternativa. Perfeito. Agora, repare só, um catalisador é uma substância que ela participa da reação, né? Ela vai ser consumida no começo da reação e depois ela vai sendo, né, regenerada. Então, o que deveria acontecer com a concentração de um catalisador? Ela tem no começo, ela não poderia ser zero, né? E aí ela vai diminuindo aos pouquinhos e depois no final da reação ela vai aumentando. Então, o que a gente esperaria para a concentração de um catalisador é que ela começaria com um certo valorzinho, né, aqui, sei lá, qualquer, ela cairia e no final ela voltaria para aquele mesmo valor que ela estava lá no começo, porque o catalisador vai sendo regenerado. E isso não está acontecendo com nenhuma das substâncias. Por isso, nenhuma das substâncias pode ser um catalisador. Opa! Então, agora eu já consigo eliminar 2 alternativas. Essa aqui está fora, ó, e essa aqui está fora. Eu vou repetir para você. Por que eu eliminei essas alternativas? Porque o gráfico de nenhuma dessas substâncias representaria para mim um catalisador. Um catalisador, ele funciona assim, pessoal. Ó, você tem um reagente mais o catalisador e forma um complexo reagente catalisador. Esse complexo reagente catalisador vai formar o produto e vai regenerar o catalisador. Então, o catalisador, olha isso, ó, da maneira que ele começa, ele termina. Então, o catalisador deveria ser uma substância que começa com um certo valor, cai, e lá no final, deixa eu só fazer bonitinho isso, ó, e lá no final aparece, né, com a mesma quantidade, tá bem?
Nenhuma dessas substâncias tem essa característica. E se eu somar essas duas reações, olha só, o complexo reagente catalisador ficou fora e a soma das duas é justamente essa reação de cima, o reagente formando os produtos pela reação catalisada. Por isso que não pode ser letra B e letra D. Muito aluno tem dificuldade. Calçada, eu não entendi por que não pode ser catalisador. De novo a resposta. Porque nenhuma das curvas tem a característica de uma curva de catalisador, que seria ter uma quantidade diminuída e depois voltar ao final a mesma quantidade. Muito bem. Aí vamos lá. O que acontece é que o alfa-terpineno ele está sendo produzido, tá certo? E depois ele está sendo gasto. Então ele não pode ficar, né, como produto propriamente da reação. Então o que isso aqui deve estar sugerindo? O limoneno se transforma em alfa-terpineno e esse alfa-terpineno depois vai se transformando em paracimeno. Tá? Então, se você olha, não é uma questão de equilíbrio. Por que nós vamos excluir equilíbrio? Gente, quando é equilíbrio, o gráfico final, né, ele tem que ter todos os participantes. E aí, essa é uma dica importante. Porque isso não é um equilíbrio, calçado? Eu vou eliminar essa que fala do equilíbrio químico. Esse símbolo é para equilíbrio químico. No equilíbrio tem todas as espécies e no final zerou aqui, ó. Então não pode ser equilíbrio porque não pode zerar a substância no equilíbrio. Quando é um equilíbrio, né, todas as espécies têm que estar presentes, que participam daquele equilíbrio. Então eu teria que ter no final um gráfico em que eu teria uma certa concentração de cada um deles e tem mais, essas concentrações deveriam permanecer constantes. Olha, ficamos com duas agora. Ou é a letra C ou é a letra E. Por que nós vamos excluir a letra C? A gente vai excluir a letra C porque esse cara é produto. E se ele é um produto, né, ele não pode aparecer antes da seta, né, o paracimeno. Então, por exclusão, a gente fica com a letra E. Essa é a resposta desse teste. Tá certo, pessoal? É isso aí, turma. Terminamos a questão 5, né? Como sempre, eu tenho postado nas redes, tá? No dia anterior a questão para vocês irem dando uma olhadinha, saber como é que é, e no dia seguinte a resolução. Então te vejo amanhã, de novo aqui no canal Química Sem Decoreba, para acompanhar a questão 6 da prova da FUVEST, né, de 2020. Até amanhã, galera!